Peço que você abra sua Bíblia, por gentileza, em 1 Coríntios, capítulo de número 11. A você que nos visita nessa noite, um prazer, uma alegria muito grande receber você, sua família, aquele que te convidou, tenha-o em autoestima no seu coração. Essa pessoa te trouxe para o melhor lugar onde você poderia estar hoje. Hoje é um culto especial, nós vamos em alguns instantes celebrar a ceia do Senhor. E enquanto você abre a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo número 11, vai achando aí o texto, eu já vou te falando algumas coisas. 1 Coríntios capítulo número 11, ou a carta de 1 Coríntios, é a carta que Paulo escreveu à igreja que ficava em Corinto. Essa igreja que ficava em Corinto tinha muitas dificuldades, eles estavam com muitos problemas, muita carnalidade, muito pecado de imoralidade. A igreja de Corinto tinha suas panelinhas, tinha os seus guetos. A igreja de Corinto tinha os seus erros doutrinários, então eles tinham também alguns problemas relacionados à ceia. E Paulo está ouvindo através de algumas fontes de que eles estão com esses problemas. Tanto é que em 1 Coríntios, capítulo número 7, você vai ver que a própria igreja escreve uma carta para Paulo pedindo ajuda, porque eles estão com problemas. E essa carta que Paulo escreve, 1 Coríntios, é uma resposta à carta que eles enviaram, e ele vem tratando com eles, vem trabalhando esses problemas. E quando chega em 1 Coríntios, capítulo número 11, Paulo fala de algumas dificuldades que esses nossos irmãos estão com relação à ceia. E ele aproveita para fazer uma análise, uma avaliação. Paulo faz uma santa avaliação, fala: gente, aproveita que nós vamos falar da ceia e vamos nos avaliar, vamos ver como nós estamos, vamos ver como está o nosso procedimento. E quando eu estava lendo esse texto, eu falei assim: nossa, gente, a gente também às vezes tem os nossos corintianismos. A gente às vezes também tem aí os nossos comportamentos que lembram os coríntios. Então, eu queria, tão somente hoje, antes de partilharmos a ceia, não vou me delongar muito, porque eu quero dar um tempo mesmo para a ceia. Eu queria trazer para você algumas coisas que Deus foi colocando no meu coração, sobre a qual, quem sabe, a gente também possa se avaliar hoje à noite, como Paulo estava ali ensinando a igreja de Corinto a se avaliar. Fique tranquilo, eu não vou demorar, são apenas 9 pontos. Teve um crente que falou amém. Dizem que o pastor Batista pega 3 pontos, né? O pastor Batista avivado prega uns 4 ou 5. O pastor sem noção prega uns 9. Mas vai ser rápido, você vai ver. Então vamos fazer assim: eu te dou o ponto aí eu dou o texto. Fica mais fácil, que a gente vai caminhar. 1 Coríntios, a partir do capítulo 11, a partir do versículo 17. O que Paulo está avaliando a igreja de Corinto? Paulo está dizendo, em primeiro lugar, que aquela era uma igreja que tinha as suas divisões. Aquela era uma igreja que estava dividida. Olha o versículo 17 e 18. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para o melhor, e sim para o pior. Porque antes de tudo estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio. Paulo está dizendo: tem divisão entre vocês, chega todo mundo junto, está todo mundo sentado no mesmo lugar, mas cada um tem a sua agenda, cada um tem o seu a fazer, cada um tem a sua própria direção. A palavra que Paulo usa aí para divisões é uma palavra grega chamada cismata. Cismata é a palavra, que literalmente significa facção. Essa sabe quando você ouve facção criminosa? É a mesma palavra, cismata. Então a igreja tinha ali, era um grupo, mas tinham facções que estavam lutando pelo seu próprio interesse. Cismata. Eu falei: gente, que palavra legal. Tem igreja que você olha assim e fala: como que estão os crentes? Os crentes estão cismatando, não é? Cabe bem, cismata. Tem uns crentes que cismatam um outro. Já viu uns crentes que cismatam um outro? Então, era uma igreja que tinha os seus problemas. Ali, no caso de Corinto, especificamente, quando a gente estuda, havia uma divisão muito severa na igreja com relação a classes sociais, entre pobres e ricos. Havia gente muito rica e havia gente muito pobre, e eram grupos que não conseguiam caminhar juntos. Por vezes, vez ou outra, a gente às vezes também, como corpo de Cristo, acaba se dividindo por coisas que não fariam sentido, as quais a gente deveria ser dividido. Gente que se divide porque quer o melhor para o seu ministério, porque quer o melhor para a sua área, porque acha que o seu ministério é mais especial do que o ministério dos outros, que merece mais atenção, que merece mais destaque na agenda. A gente sempre diz para os nossos líderes, quando eles nos pedem alguma coisa, a nossa primeira pergunta é assim: se eu disser sim para você, eu posso dizer sim para os outros 40 líderes de ministério?
Aí a pessoa diz, mas eu sou especial. Não, eu sei que você é especial, fica tranquilo. Mas a gente precisa ter uma certa equidade. E às vezes a gente toma também nossos partidos, nossas facções. O que mais está dividindo a igreja nos dias de hoje, irmãos? O que mais divide a gente nos dias de hoje? Eu vou falar ou alguém vai falar? O que mais divide nós nos dias de hoje? Sim ou não? Tem gente que não é mais irmão. Eu recebi uma mensagem, gente, não vou pregar sobre política, fica tranquilo. Foi uma mensagem assim, quando soltaram o Lula, né? Aí falou assim, estava tudo pronto, todo mundo com as amizades refeitas, o jantar de fim de ano marcado, e de repente, pá, solta o Lula. Quer dizer, aí virou aquele tormento de novo. E eu fico me perguntando, por que é que crentes que deveriam ser um só pelo sangue de Cristo, conseguem se dividir tão radicalmente por causa de ideologia política, né? Eu fico pensando nisso, tem tanta liberdade de fazer isso aqui, ou fazer isso aqui, e não deveria ser isso, um Lula livre ou um mito que deveria nos unir ou nos separar, né? Deveria, sei lá, parecer um J aí para você, deveria, em vez de ser assim deveria ser um J e um C, não é não, irmãos? Jesus Cristo que deveria nos unir, não é? Então a gente deveria caminhar nessa unidade. Então guarda isso no seu coração. Talvez você está aqui hoje e você está ali na sua facção, está ali no seu separamento, e não é assim que a igreja deve caminhar. Nós devemos andar como um só, porque a mensagem da ceia não é que nós estamos divididos, a mensagem da ceia é que nós estamos unidos. Posso ouvir um amém por isso? Essa é a mensagem da ceia. Paulo diz mais, então, se há uma igreja dividida, no versículo 19 ele mostra que ali existe nesta avaliação os sinais de quem realmente é salvo, versículo 19, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos no nosso meio. Quando a gente percebe através desses movimentos, a gente consegue filtrar. O que Paulo está dizendo? Quando começa a ver partidarismo dentro da igreja, quando começa a ver facção e separação, é aí que você realmente percebe quem está salvo. É aí que você percebe quem é de outra natureza. Porque a salvação, ela não é só uma declaração, a salvação também é uma externalização. É a maneira como você reage, como você é tratado, que diz qual é a natureza que guia a sua vida. É isso que eu estou querendo te dizer. Quando te ferem, quando te agridem, quando te excluem, a maneira como você reage a isso demonstra se você está no caminho da salvação ou não. Paulo está dizendo, os aprovados começam a ser reconhecidos no meio do povo quando o espírito é de facção. Quando a divisão vem, quem é realmente aprovado não vai pelo espírito da divisão, mas vai pelo espírito da unidade. Quantos desejam pelo espírito da unidade? Digam amém. É isso que demonstra os salvos que estão entre nós. Paulo diz mais, uma igreja está dividida, mostra os sinais dos salvos por causa disso, mas também uma igreja que tem a doença do egoísmo. Terceiro, versículos 20 e 21, ele diz, quando pois os reuni no mesmo lugar, olha isso, irmãos, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Então, primeiro no versículo número 20, quando diz, vocês se reúnem, vocês fazem um negócio que até parece a ceia, mas não é. Tome cuidado com o ritualismo. Às vezes a gente acha que a ceia é um ritual. Não, a ceia não é. A ceia não é um ritual, a ceia é um memorial. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas não temos tempo para falar sobre tudo isso, porque a ceia na igreja de Corinto era diferente. Na igreja primitiva não era algo que nós preparávamos uma porção do pão, uma porção do cálice. Eles traziam os alimentos à sua casa, aquela ideia de que partiam um pão. E aí quando eles traziam os seus alimentos, aqueles que tinham mais aquisição traziam uns alimentos melhores, né? O cara mais abastado trazia ali uma bebida melhor, e antes que o pessoal chegasse, quem não tinha tanta condição, eu falava, quer saber, já vamos comer essa parada aqui agora. E aí vinha o pessoal da igreja que não tinha tantas condições, às vezes vinha com fome, e eles chegavam. Então Paulo está dizendo, isso aí que vocês estão fazendo, isso não é ceia, vocês estão fazendo qualquer coisa menos ceia do Senhor. Ou seja, gente que estava sendo consumida pelo seu próprio egoísmo. Quer saber? Vamos resolver a nossa parada. Não importa se já chegaram ou se não chegaram, mas vamos tratar de nos alimentar. Vamos estar interessados somente na minha necessidade e não na necessidade dos outros. A ceia hoje é diferente, mas às vezes a gente também percebe, e cabe a nós nos perguntarmos se volta e meia a gente também não foi picado pelo mosquito do egoísmo. Como que é quando a gente precisa disputar uma vaga de trânsito em volta, hein, irmãos? Ainda mais dia de chuva, né? Você está vindo assim, o irmão entra na sua frente, você fala glória a Deus,
Glória a Deus, isso é a vaga que eu queria. Ou então a gente vê que tem alguém assim que é mais de idade e a gente cede o lugar melhor. Essas coisas que às vezes a gente fala assim, eu quero o melhor lugar, a melhor posição, a melhor saída estratégica, a melhor palavra, o melhor alimento. Como que é nos dias que a gente tem que fazer, quando tem almoço aqui, as coisas na hora da gente pegar a fila, crianças e idosos na frente, e pastores, é isso? Não, eu vou aqui primeiro e não quero saber, porque eu quero os melhores pedaços, eu quero comer um negócio quente, então, às vezes a gente não percebe, mas a gente também às vezes está movido por esse espírito de egoísmo, que a gente só quer o melhor para nós. Então a gente deveria ser um pouquinho mais liberal e dizer, fica com o melhor lugar, fica com a melhor posição, fica com o melhor ambiente, fica com a melhor porção, porque é assim que a gente deveria caminhar. Ele diz mais sobre essa igreja. Ele diz que eles têm, nessa igreja, atitudes que envergonham o evangelho. Versículo de número 22. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei ou vos louvarei nisso? Não, nisto não vos louvo. Então ele está dizendo, tem determinadas atitudes que, por certas vezes, envergonham o nome de Deus, envergonham a causa de Deus, que supostamente a comunidade do Senhor deve ser uma comunidade que é baseada por uma lei áurea, uma lei maior, que é a lei do amor. Não, o que eles fazem é movido em amor. O Senhor Jesus disse, amem uns aos outros, e nisso as pessoas saberão que vocês são meus discípulos. Então cada pessoa que coloca os pés nesse lugar, deveria sair com uma impressão, ou com uma certeza em sua alma e seu coração: aquele povo se ama. Aquele povo se ama, essa é a nossa marca, essa é a nossa grande distinção com relação ao resto do mundo. Ele diz, vocês estão envergonhando o evangelho, está cada um querendo que eu sei. Que diferença tem entre o que vocês estão fazendo aqui e o que se faz lá fora, onde não se conhece a Deus? Vocês querem o quê? Querem envergonhar o irmão que tem pouco? Porque nesse caso era este movimento. Ou nós vamos envergonhar as pessoas que têm menos posse, ou que têm menos habilidade para falar, ou que têm menos capacidade. Ele diz, essas coisas não comunicam o evangelho com os perdidos. Quinto, estou indo rápido, vai ser rápido, vocês vão ver. Ele diz que os santos maduros compartilham. Olha no versículo número 23, está claro isso? Ele diz, ele vem falando deles, aí ele aponta para si, olhem para mim, está vendo? Ele diz, porque eu recebi do Senhor o que vos entreguei. Aí esse texto faz sentido, a gente sempre quando fala da ceia, pega daqui para frente, não é isso? Mas você percebe, por que ele traz para si nessa ideia? Porque ele vem construindo como está o coração dos coríntios. E ele fala, olhem para mim, porque o que eu recebi, eu os entreguei. Que o Senhor Jesus na noite que foi traído tomou o pão e aí vai. O que Paulo está dizendo? Vocês olhem para mim e vejam que aquilo que eu recebi, eu entreguei. Aquilo que eu recebi do Senhor eu não guardei para mim, aquilo que o Senhor me deu eu estou passando para vocês, porque o cristianismo não é sobre aquilo que eu tenho, o cristianismo é sobre aquilo que eu posso passar para os outros. Quem tem fé diz amém. É isso, não é sobre o quanto eu consigo acumular, não é sobre o quanto eu consigo reter, não é sobre quão grandes são os meus celeiros, é sobre aquilo que recebido de Deus eu consigo passar para frente. Eu consigo de fato ser um rio, porque o rio é isso, ele sempre está passando pela frente. Jesus diz, o seu interior flui um rio de água viva. Deus não faz de nós um lago de água parada. Ele diz, continua passando para frente. Por que o rio sempre continua passando para frente? Porque sempre continua vindo água da fonte. A nossa fonte, que é Deus, é inesgotável. E por que a gente pode ter liberalidade de passar as coisas para frente? Ele está dizendo, recebi e compartilho. Isso é um sinal de maturidade. Maturidade é quando você percebe que a sua maior preocupação não é com o seu lugar, não é com o seu milagre, não é com a sua bênção, não é de ouvir a sua música preferida, não é de ser a palavra do jeito que você gosta de ser ouvida, mas é sobre pegar aquilo que você recebeu de Deus e compartilhar com os outros. Isso é maturidade. Maturidade é quando a gente consegue olhar em volta, tirar os olhos de nós mesmos. Assim eu deixo essa palavra. Você está maduro, irmão? Está recebendo e está passando para frente? Você é voluntário de um ministério? Você está servindo? Como anda difícil às vezes a gente conseguir os voluntários para aqueles ministérios que não estão debaixo dos holofotes, que não estão em cima da ribalta, que não recebem os aplausos no final de cada execução, que não ouvem o glória a Deus, que não recebem os tapas nas costas, os ministérios que seguram as cordas, que ninguém vê, como hoje está reunido, por exemplo, o nosso mimo. Depois você vê na internet, vão bater as fotos,
a festa que o Mimo preparou, um ministério infantil que domingo após domingo está reunido, cuidando das nossas crianças, zelando pela vida delas, preparando sempre o melhor. Hoje o Mimo preparou uma festa, tem pula-pula, tem castelo, tem isso, tem aquilo, não sei o outro. As crianças animadas, felizes de vir a esse lugar, mas às vezes a gente nem lembra que eles estão lá, que eles estão servindo, que eles chegam mais cedo, que eles saem mais tarde, e às vezes a gente não está disposto a esse tipo de trabalho, porque, será que eu vou ser lembrado? Será que eu vou ser visto? Então a maturidade da carreira cristã está no ponto em que eu consigo me livrar do egoísmo, e eu consigo me tornar um pouco mais altruísta. Quando você realmente amadurece, você entende que tem a responsabilidade de ajudar as outras pessoas. Quando você amadurece, essa é a consciência que você ganha. O que mais Paulo está avaliando os coríntios? Paulo está avaliando e ele está dizendo: avaliem, lembre-se qual é o significado dos símbolos que estão na mesa, 24 a 26. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, também tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres este pão e beberes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então é por isso que eu estou falando sobre isso hoje, porque esta mesa que está posta aqui diante de nós, ela nos lembra que não pode haver em nós um sentimento de egoísmo, que nós precisamos nos tornar mais altruístas, porque esta mesa só existe porque alguém se deu por nós. Esta mesa só existe porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, e Cristo deu a sua vida por nós. Então lembre-se dos símbolos que estão à mesa. Lembre-se que quando você partilhar do pão nessa noite, foi um corpo que foi entregue para você, que foi traspassado e moído para que você tivesse vida. Lembre que quando você tomar o cálice, foi um sangue que foi derramado por você, de alguém que se entregou por você e te comprou por um preço de sangue, fez a remissão dos seus pecados, e que por esta entrega, por esses símbolos que estão à mesa, esses símbolos de entrega, esses símbolos que outrora eram só símbolos de morte, agora nós temos vida. A gente tem que manter isso vivo na nossa cabeça. Sempre é bom ensinar, sempre é bom falar para os irmãos. Fizemos o batismo, fizemos novos membros, e no batismo a gente sempre ensina sobre a ceia. Nós não cremos na doutrina da transubstanciação, que é a doutrina de que quando nós estamos aqui partilhando a ceia, a doutrina da transubstanciação diz que naquele momento em que você pega o pão ou a hóstia, você está literalmente comendo o corpo de Cristo, e que quando o cálice é tomado, você está literalmente tomando o sangue de Cristo. Nós não cremos nessa doutrina. Não cremos também na consubstanciação. Nós cremos que a ceia é um memorial. Nós cremos naquilo que a palavra do Senhor diz: fazei isto em memória de mim. Porque se todas as vezes que celebramos a ceia, realmente estamos de novo ferindo o corpo de Cristo, estamos de novo mexendo no sangue de Jesus, então nós estamos o sacrificando todas as vezes. E o sacrifício de Cristo foi uma vez só, e foi suficiente para pagar pelos nossos pecados. Amém, irmãos? Então nós estamos aqui, é um memorial. Nós estamos aqui para nos lembrar daquilo que o Senhor Jesus fez por nós. Naquilo que ele está avaliando a igreja aos Coríntios, em 7º, ele diz: há uma falta de zelo entre vocês, e essa falta de zelo está levando alguns a adoecerem. Olha o que ele diz no versículo de número 27 a 30. Por isto, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. João Calvino disse que participar da ceia de uma forma digna é ter consciência da nossa indignidade. Porque Paulo está dizendo: aquele que come e bebe indignamente. O que é, para Calvino, o que é participar da mesa do Senhor indignamente? É quando você não tem consciência da sua indignidade. É chegar-se à mesa e dizer assim: eu não era digno de estar nessa mesa, não há méritos em mim. O mérito de eu chegar a essa mesa não tem nada a ver comigo, tem a ver com Cristo, que tudo fez por mim. Quantos foram alcançados pela obra de Cristo? Digam amém. Então Calvino vai dizer: quando você se lembra do quão indigno você é, então aí digno você se torna. Essa é a essência, a consciência da indignidade que agora tínhamos. Versículo 28, ele diz: examine, pois, o homem e coma. O pastor Eli diz isso muito aqui, né? Examine o homem e coma. Ele sempre falava isso na ceia. Então eu quero
reforçar isso com você. O dia que nós chegamos à ceia, a gente vem no culto da ceia, a gente está com a vida ali meio torta, meio querendo sair dos caminhos do Senhor, as coisas não são tão retas, e a gente prefere ali, não, hoje não vou participar da ceia. Quando Paulo está dizendo, examine-se a si mesmo e coma, o que ele está nos dizendo? Ele está dizendo, não deixe o pecado te afastar da ceia. O pecado não pode te afastar da ceia, mas a ceia tem que te afastar do pecado. É isso que ele está dizendo. Hoje é dia, não de você abrir mão de participar da ceia por causa do rumo que a sua vida está. É dia de dizer, não, hoje é dia de mudar o rumo da minha vida, para que eu possa estar presente na mesa. Que esse seja o dia em que a mesa te atraia de volta para o caminho do Senhor. Só que ele fala algo muito interessante, ele diz, a indignidade está na incapacidade de discernir o corpo. É isso que está no versículo de número 29. A maioria dos estudiosos vai dizer que é o corpo de Cristo nas suas duas dimensões. Primeiro, o corpo que foi entregue por nós, que foi moído na cruz do Calvário, que pelas suas pisaduras nós tivemos a nossa saradura, pelo castigo que ele trouxe, o castigo que estava sobre ele nos trouxe a paz. Esse é o corpo de Cristo, entregue por nós. Mas há aqueles que também participam da ceia, sem discernir o corpo, digamos, esta é a palavra teológica, né? O corpo holístico de Cristo. O que é isso? O corpo espiritual de Cristo. Qual é o corpo espiritual de Cristo, irmãos? Qual é o corpo espiritual de Cristo? Dá uma olhada ao seu redor aí, por gentileza. À frente, atrás, dos lados. Este aqui é o corpo de Cristo. A igreja do Senhor Jesus é o corpo de Cristo, da qual Ele é da qual Jesus é a cabeça e nós somos o corpo. Toda pessoa que entrega a sua vida a Jesus, ela faz parte do corpo de Cristo agora. E o que Paulo está dizendo é que tem vezes gente que não discerne que está num corpo, quando participa da ceia. É por isso que Jesus é chamado em Romanos capítulo número 8, versículo 29, de ele é o primogênito entre muitos irmãos. Por que Jesus é o Salvador e o primogênito entre muitos irmãos? Porque ele ao morrer na cruz, ele é o Filho único de Deus, mas ele é o primogênito, e agora vem todos os outros filhos atrás dele, é o primeiro entre muitos irmãos, fazemos parte da mesma família. E às vezes a gente se esquece que quando a gente participa da ceia, nós fazemos parte de um corpo. Participar indignamente também é esquecer-se que aquilo que eu faço interfere no corpo. Participar indignamente é saber que é muito preocupante quando eu consigo participar da ceia, tendo acabado de maltratar o meu irmão em Cristo Jesus. Eu tô brabo com fulano, eu não perdoei ciclano, é uma pessoa com quem eu não falo, uma pessoa com quem eu viro a cara, com quem eu cortei relações, e aí eu acho que está tudo legal para eu vir participar da ceia. Eu me esqueço que quando eu falo mal de um irmão lá na internet, lá seja lá onde você fala mal das pessoas, eu me esqueço que eu estou ferindo o corpo de Cristo, que eu estou ferindo a amada igreja do Senhor, que eu faço parte, que a falta de perdão no coração também é uma indignidade, porque eu não estou discernindo o corpo, eu me esqueço que eu sou irmão de fulano de tal, de que nós fazemos parte da mesma família. E aí Paulo vai dizer algo no versículo número 30, eu não posso afirmar isso aqui com força de doutrina, mas o versículo número 30 ele diz, esta é a razão, porque muitos de vós estão doentes. Muitos de vós estão fracos, alguns estão dormindo, e esse sentido de dormir é uma pessoa que não tem consciência das realidades espirituais. Paulo está dizendo, de certa forma, que existem doenças que têm origem no pecado. Eu não quero fazer teologia disso, mas que tem coisas que estão na nossa alma, que depois de apodrecerem a alma, apodrecem o corpo. Que tem gente que não dorme mais, porque tem alguma coisa errada aqui na alma. Que tem gente que está com medo de tudo, que está diagnosticado com qualquer que seja síndrome, mas que a razão dessa doença que ela tem, pode ser que seja uma doença hamartiológica, uma doença que vem do pecado, uma semente, uma raiz de amargura que está plantada ali dentro do seu coração e que a está matando. Posso falar uma coisa para você? Não tem isso na Bíblia, mas eu tenho certeza que tem gente que morre mais cedo porque não consegue perdoar. Quem perdoa vive mais, quem crê diz amém. Vive mais, vive livre, vive feliz. Paulo está dizendo, tem coisa que você está passando doença porque você deveria já ter entendido as realidades espirituais. Quer ver? Vamos para frente, vou encerrar. O que é uma doença, irmãos? O que é uma doença? Em essência. Para mim, em essência, uma doença é algo que tenta destruir nosso corpo. Isso é uma doença. Por que o fulano está doente? Porque se não tratar, isso aí vai matá-lo, isso aí vai sequelá-lo, isso aí vai trazer traumas. É algo que atenta contra o nosso corpo. Isso é uma doença. Por isso que Paulo está dizendo, o que ele está dizendo? Todo aquele que atenta contra o corpo está doente. Alguns de vós estão doentes, porque não discernem mais o corpo, e agora ficam atentando contra o corpo. O que mais ele está falando? Ele diz que, 8º e 9º, e a gente encerra. Ele diz, ora,
há uma correção para os justos. Nós precisamos nos corrigir, versículo 31 e 32. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Deixa eu construir isso aqui com você. Primeira coisa, não seja frouxo com você mesmo. Posso ouvir um amém? Não seja frouxo. A gente às vezes é muito duro com os outros e frouxo com a gente, não é isso? A gente pega alguém que está mentindo, fala, você é um mentiroso, um miserável, um salafrário. Aí quando a gente mente, a gente fala, não, foi apenas uma omissão da verdade, não é assim? Foi necessário, não seja frouxo, não, fala assim, eu tenho problemas, eu ando mentindo mais, eu preciso mudar, eu ando mais vaidoso, eu ando mais orgulhoso. Paulo está dizendo, faça uma autoavaliação. Ele faz um jogo de palavras, ele diz aqui, se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Preste atenção, quando a gente se avalia, a gente escapa do julgamento. Aí ele continua o pensamento, porque quando julgados por nós mesmos, somos corrigidos por Deus. Entendeu o que ele está falando? É uma construção de pensamento. Então você se corrige, você se julga para não ser julgado com os ímpios. Se você se julga, em sendo julgado por si, é corrigido por Deus e livre do julgamento de Deus. Então a gente tem que escolher, ou a gente se julga para ser corrigido, ou a gente não se julga e cai no julgamento lá com os ímpios, porque é isso que ele está dizendo. Quem é ímpio não tem a capacidade de julgar aquilo que está fazendo, mas quem é filho de Deus, quem anda na luz, precisa ter essa capacidade de olhar para si e falar, esse caminho que eu estou escolhendo não é bom para mim. Por quê? Porque Deus quer nos corrigir. Quem tem fé diz amém. Deus quer nos corrigir, Deus corrige os filhos a quem ama. Louvado seja Deus pelos tempos passados em que os pais corrigiam os filhos. Ninguém morreu. Morreu, negão? Ninguém morreu. Quem aqui apanhou? Chega, chora, né? Quem aqui é da época que o pai falava assim, ô filho, vai lá e escolhe a vara que você vai apanhar? Por que os pais plantavam goiabeira em casa? Era estratégico. Não quebra, aquilo não quebra. Deus fez a goiabeira para as crianças levar a lambada. Não pode, né? Vara de marmelo, aquele trem enrola, volta e não quebra. Eu me lembro, irmãos, eu não sei se você teve essa experiência que eu tive. Eu apanhava em sílabas. Você apanhava em sílabas? Na hora que você ia apanhar, a mãe começava, eu avisei para você não fazer. Você apanhou em sílaba também? Quem apanhou em sílaba? Isso. Eu apanhava em sílaba. Eu falava, gente, fala logo tudo. A gente apanhava assim, os meninos que estão aqui estão horrorizados. Os psicólogos então estão assim agora. Ai. Por que os nossos pais nos corrigiam? Porque eles não queriam que nós crescêssemos mimados, mal educados, com comportamentos errados na vida. Ninguém morreu, está todo mundo vivo, ninguém está traumatizado. Não estou falando de espancar a criança, pelo amor de Deus. Correção, a vara da correção, com justiça e com afeto, se é que isso é possível. Não, esses dias eu estava no aeroporto, não lembro onde era, estava no aeroporto, não sei onde era, aí a criança subindo no trem lá de vidro, e todo mundo vendo que não ia dar certo, né, assim, e aí a mãe chegou e falou assim, filho, desce daí que eu te dou um biscoito. Eu fiquei pensando, na minha época, não era assim, se minha mãe fosse negociar comigo, ela falou assim, filho, desce daí que eu te deixo continuar vivendo. Não. O que Deus está falando para nós? Deus está falando assim, desce daí, ou eu vou te corrigir. E a gente tem que ter a capacidade de saber assim, cara, esse lugar que eu estou trepado aqui não é para mim. Esse lugar onde eu estou indo depois do culto, ou onde eu estou indo e por isso deixo de vir à casa de Deus, não é para mim. Esses lugares onde eu vou depois que o expediente acaba, ou determinadas amizades e círculos onde eu estou andando, não é para mim. Eu preciso ter a capacidade de me julgar a mim mesmo, para que em me julgando a mim mesmo, me coloque debaixo da disciplina do Senhor e Ele me corrija. Deus, diz a palavra do Senhor no livro de Hebreus, Deus corrige todo filho a quem ama. O amor precisa de correção, tudo bem? Em todo lugar onde não tem correção não existe amor, o que existe é condescendência, e Deus não é condescendente, glória a Deus por isso, Deus nos ama, e Deus está dizendo, te amo tanto que eu preciso te corrigir, e eu te dei capacidade, eu te dei o meu Espírito Santo, irmão, vou falar uma coisa para você, o Espírito Santo está dentro de você, e Ele te dá poder e habilidade para que você corrija os prumos da sua vida. Hoje é dia de ceia, hoje é dia da gente parar e dizer, Deus, as coisas que eu tenho falado estão certas,
a maneira como eu tenho feito os meus negócios, a maneira como eu trato a minha esposa, como eu trato os meus filhos, a seriedade com que eu tenho levado ou a disseriedade com a qual eu tenho levado as coisas da tua casa estão certas. Hoje é dia da gente parar, da gente alinhar os nossos caminhos. Deus, eu tenho tido meu tempo de leitura da palavra, eu estou orando, eu estou buscando o Senhor aprumar os nossos caminhos. Por último, Paulo vai dizer que nós devemos conservar em nós o espírito servil. Versículos 33 e 34, assim pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, olha o que ele diz, irmãos, esperai uns pelos outros. Espera. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Minha última palavra para você hoje é: sirva o seu irmão. Sirva o seu irmão. Jesus disse: eu vos dei o exemplo para que como eu vos fiz, vocês façam também. Isso é antes da última ceia. Ele tira ali a sua roupa de cima, coloca aquela toalha, faz o papel do servo mais inferior da casa, que era lavar os pés sujos, empoeirados daqueles homens que haviam acabado de chegar para a ceia. E Jesus está dizendo: vocês não me consideram maior entre vocês? Se eu, considerado maior entre vocês, lavei os vossos pés, quanto mais vocês. Eu dei o exemplo para que vocês façam, porque eu não chamei vocês para que vocês sejam servidos, mas para que vocês sirvam. Que na nossa carreira cristã, quando a gente se aproxima da ceia do Senhor, a gente se lembre que não é primeiro a gente, que a gente se lembre que vale a pena colocar os outros em primeiro lugar, que a grandeza de caminhar com Jesus está na capacidade de dizer: eu quero colocar os outros primeiro. Se o Senhor tem uma bênção hoje para alguém, Senhor, que seja primeiro para o meu irmão, que eu possa procurar uma oportunidade de servir as pessoas. Nós estamos, às vezes, chegando, a gente já quer tudo pronto, a gente já quer tudo arrumado, já quer tudo certinho. Comece a procurar a oportunidade de servir, porque nós devemos ser a imagem do nosso Senhor, nós devemos amar e ter a capacidade de servir os nossos irmãos. Paulo encerra dizendo, ele diz: isso é o que eu tenho para dizer para vocês a mais. Agora, ademais, quando eu for ter com vocês, eu falo. Eu penso que Paulo está ali também, ele sabe que tem gente que aceita esse tipo de correção, que é a correção da palavra, que é a correção geral. A pessoa cata aquilo no coração e fala: é isso. Mas eu sei que eu tenho que ir aí, porque tem gente que eu tenho que olhar nos olhos, tem gente que eu preciso puxar a orelha. Minha oração por você é que hoje à noite, cada um de nós aceite a correção que o Senhor nos traz, aceite a palavra, e que a partir disso a gente fale assim: Senhor, eu quero crescer, eu quero me lembrar de tudo aquilo que a ceia representa para nós, e que a gente cresça em maturidade para a glória de Deus. Amém, irmãos? Você pode dar um amém no seu lugar. Podemos aplaudir o Senhor Jesus pela sua palavra, que é viva e eficaz. Aleluia.